Sandman da Netflix chegou com 10 episódios. Inclusive eu já dei a minha opinião sobre a série num vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição. Como o próprio Neil Gaiman está envolvido com a produção da série, a fidelidade aos quadrinhos é muito grande. E por isso eu queria mostrar isso aqui, falando um pouco mais sobre as referências e curiosidades trazidas em cada um dos episódios. A ideia é falar dos 10 episódios, então deixa nos comentários se você quer ver esse tipo de vídeo para os próximos episódios também ou não. Hoje então eu vou falar só do episódio 1, o Sono dos Justos. E lembrando que vai ter spoilers do episódio e do quadrinho. E se você quiser saber um pouco mais do que é Sandman, eu já fiz vários vídeos apresentando o assunto, então vai ter vários links na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a análise, senta aí. A primeira referência já é o título do primeiro episódio, O Sono dos Justos, que é o título da edição número 1 dos quadrinhos. Jessamy, o Corvo do Sonho, nessa época da série, só é mencionada nas HQs. Ela era o Corvo do Sonho na época da Revolução Francesa, mas fisicamente ela nunca foi mostrada nos quadrinhos. O sonhar é descrito com uma muralha do sonho, fechado pelos portões de ossos, chifres e marfim. E daí as pessoas entram para a rica e fértil terra onde as histórias são criadas. E o portão do palácio de Morpheus é protegido por esses 3 animais, o Pégasus, a Esfinge e o Serpe. Merv Pumpkinhead, esse personagem com uma cabeça de abóbora, é um personagem importante no decorrer da série e é um faz-tudo do sonhar. A biblioteca do sonhar é feita de livros que nunca foram escritos. No começo do episódio mostra que o pesadelo coríntio escapou para o mundo desperto, e isso na verdade vem da HQ Prelúdio ou Overture, onde dá pra ver que isso já vem acontecendo, e o Coríntio já tava nessa onda de fugas e quebras das regras do sonhar. Lucienne, que nas HQs é Lucien, mas isso não faz diferença nenhuma, é de extrema importância nas HQs e ainda mais aqui na série, sendo a maior assistente do sonho. O Dr. John Hathaway chega cochilando também no seu caminho até a Casa do Magus, tanto na série como nos quadrinhos. O ano aqui é 1916, mais precisamente no dia 6 de junho, em Whitcross, na Inglaterra. Lembrando que o Neil Gaiman usa muito a Inglaterra porque ele próprio é inglês. Na série, o Dr. Hathaway aperta a campainha da Casa de Magus, e na HQ ele usa o batedor, mas mesmo não usando aqui, ele existe e é igualzinho aos quadrinhos. Roderick Burgess pergunta se o Dr. Hathaway reconsiderou a proposta de ajudar no ritual, assim como nas HQs. E a motivação é a mesma, o filho Edmund foi morto na guerra. Lembrando que em 1916 era a época de Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 até 1918. Eles usam o Magdalene Grimoire para invocar a morte, mas Roderick na série quer isso para reviver um filho morto também, Randall. Mas nas HQs, Randall não existe. A motivação de Roderick é algo mais genérico, é poder, glória e a imortalidade. Roderick Burgess e a Ordem dos Antigos Mistérios são levemente baseados num ocultista do mundo real, Aleister Crowley, e a sua Ordem Hermática da Aurora Dourada, o mesmo Mr. Crowley da música do Ozzy Osbourne. A cerimônia de invocação da Ordem é a mesma nas duas mídias, até com as mesmas oferendas. A moeda de prata, a faca do sopé da colina, a canção roubada da sujeira, o sangue das suas veias e a asa de um anjo. Até o chamado por Aqui na Escuridão é o mesmo, e mais idêntica ainda é a cena da chegada do sonho e a forma como ele cai no círculo de contenção. O seu rubi, elmo e a algibeira são roubados, e então ele é aprisionado numa redoma de vidro, exatamente da mesma forma.
A diferença é que quando a criatura chega, Roderick já sabe que aquele não é a morte. Ele não sabe quem dos perpétuos é esse, mas com algumas pesquisas do seu filho Alex, depois de anos, eles descobrem que é o sonho. Nessa adaptação, Morpheus caçava o Coríntio quando foi capturado. Nos quadrinhos, ele voltava de uma batalha que foi mostrada na HQ Sandman Prelúdio. Por isso ele estava fraco e foi capturado até que facilmente por essa invocação. Por isso também que na série é o Coríntio quem conta ao Roderick o que ele capturou, na intenção de manter o Morpheus preso ali para que o Coríntio pudesse continuar sendo um pesadelo livre no mundo desperto. Uma adaptação necessária, já que Sandman Prelúdio não vai ser abordado. E isso serve também até para explicar mais sobre todo esse universo e sobre os perpétuos para quem está assistindo. A visão no mundo das pessoas que dormiam e não conseguiam acordar e das que estavam acordadas e não conseguiam dormir, isso tá na série, mas talvez tenha um pouco mais de atenção na HQ, onde mostra alguns personagens como uma criança chamada Ellie Marston, de 8 anos, que adormece enquanto a mãe conta uma história de Alice através do espelho, e a criança nunca mais acordou. Um rapaz chamado Daniel Bustamonte, na Jamaica, dorme e sonha com um castelo acima das nuvens, mas tem o sonho interrompido e passa a viver de uma forma catatônica, tipo um zumbi, sem falar com ninguém, sem expressões ou algo do tipo. Nas trincheiras de guerra, Stefan Wasserman, de 14 anos, que mentiu a idade para se alistar no exército, entrou num tipo de neurose de guerra, onde ele não consegue dormir e tem pesadelos mesmo acordado. E com o passar do tempo, ele não aguenta e com 16 anos, ele se mata. E em Londres, a gente vê a Unity Kincaid, que passa a vida adormecida. Unity Kincaid, que é a garota que aparece na série, que dorme e não acorda mais. Não é mencionado nesse episódio ainda, mas na HQ ela é levada para um abrigo e ali ela foi e teve um bebê que foi levado para um orfanato. Tudo isso enquanto ela ainda dormia. A doença do sono, por mais bizarro que pareça, realmente aconteceu no nosso mundo na mesma época, no começo dos anos 1920. Chamada de encefalite letárgica, ela realmente tinha todas essas características, deixando as pessoas num estado catatônico e sonolento. E o mundo ficar sem o sonho aqui é também um subtexto de como esse período foi quando aconteceram os piores conflitos da atualidade. A Primeira Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Valores, a Guerra Fria, entre vários outros conflitos. Então, Morpheus sendo aprisionado nesse período explica até no nosso mundo porque nesse período as pessoas não sonhavam, não tinham os seus sonhos e a vida era bastante caótica. Na série, Ruth Van Sykes, o braço direito de Magus, continua dessa forma até o fim. Roderick conhece Ethel Cripps, a sua amante que engravida dele, e depois foge com o bebê e com os itens do sonho que ela rouba. Na HQ, é Sykes quem rouba os itens, traindo Magus em 1930, inclusive fugindo com a sua amante Ethel Cripps. E ele é quem engravida Ethel. Então Sykes oferece o elmo a um demônio em troca de um amuleto de proteção. E Ethel abandona Sykes em 1936, levando o rubi, a algibeira e o amuleto de proteção. A grande diferença aqui na série é que o filho de Ethel, John Dee, é filho do próprio Magus. Na série, existe esse desprezo de Roderick por Alex, por ele ser o filho que sobrou. E isso acaba sendo a causa da morte de Roderick, dando um pouco mais de carga dramática. Nas HQs, Roderick também morre na frente da redoma do sonho, mas de uma parada cardíaca, enquanto ele xingava a entidade por nunca ter lhe respondido. E talvez a maior diferença aqui em relação a Alex é que na HQ ele acaba seguindo os passos do pai. Ele não é tão inocente como na série. Na HQ, Alex Burgess também tem um relacionamento com Paul.
e passa o comando da ordem para ele com o tempo, enquanto ele foca em continuar o trabalho, tentando encontrar uma forma de receber o poder e a imortalidade do sonho. A fidelidade na série para a fuga do sonho é fantástica. A passagem com a cadeira de rodas que quebra o selo, e depois o leve bocejo de um dos guardas que dá acesso para Morpheus ao mundo dos sonhos, onde ele pega um pouco de areia do seu sonho com uma praia, atraindo depois a atenção dos guardas e usando a areia para fazê-los dormir, e assim, numa cena idêntica tanto na série quanto nas HQs, Morpheus volta ao sonhar. Depois de se vestir, começa a vingança do sonho. Ele aparece como um gato preto no sonho de Alex. Sobe uma escada em espiral e senta numa cadeira onde se revela e fala com ele pela primeira vez. A figura do Morpheus com os olhos pretos e uma pequena luz brilhando neles como uma estrela nesse momento é uma referência direta à sua aparência nos quadrinhos. A sua vingança contra Alex é o sono eterno na série, o deixando dormindo para sempre. Nas HQs, o castigo é um pouquinho diferente, chamado Eterno Despertar, onde Alex sempre vai acordar de um pesadelo dentro de outro pesadelo. Assim, para sempre. Porque na vida real ele continuaria num sono eterno. Como os quadrinhos foram escritos em 1989, o Neil Gaiman usava essa data como atual. A série usa a nossa data como atual, 2022. Então nas HQs, Morpheus ficou preso por 70 anos, enquanto na série por volta de 103 anos. O Coríntio sente que o sonho voltou, e aqui a gente vê como ele tem os seus olhos diferentes. Ele tem dentes no lugar dos olhos. Acontece que o Coríntio é um pesadelo criado no sonhar para ser o reflexo da humanidade, o reflexo do seu maior medo. Por isso, a obsessão por olhos, para ver o que os humanos veem. Mas a escuridão nos humanos o transformou em tudo que existe de pior, além dele ser também a representação do sonho americano. Por isso, ele tem dentes nos olhos, porque o sonho americano devora tudo que vê. No fim do episódio, Morpheus volta para o sonhar sem forças, onde é encontrado por Lucien. E aqui a gente tem a primeira visão mais próxima do Portão do Sonhar, com referências à figura do Morpheus nas HQs. Ele vê a ruína do seu reino, descobre que alguns sonhos e pesadelos fugiram depois de tanto tempo que ele ficou fora. Isso nos quadrinhos acontece no começo da edição 2, inclusive. Mas quem encontra Morpheus, na verdade, é a gárgula Gregory, que o leva diretamente para Caim e Abel, onde ele começa a sua recuperação. Mas isso já é uma referência também para o episódio 2. Lucien, aqui na série, comenta que não seria a primeira vez que um dos perpétuos abandonou seu reino. Ela se refere ao Destruição. Mas esse assunto só volta nos quadrinhos lá na frente. E assim, mesmo com pequenas adaptações que são necessárias, já que é um transporte para outra mídia, o primeiro episódio de Sandman termina com muita fidelidade aos quadrinhos. Então é isso, deixa o seu comentário aqui falando se você gostou desse tipo de conteúdo e se você quer que eu continue com os próximos episódios. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.